Muito bem, queridos, como é que a gente pode dizer, né, telespectadores? A gente começa hoje essa nova ferramenta aqui na minha página para discutir com a cidade, né? E o tema não poderia ser outro, esse tema difícil para todos nós, que é a pandemia do coronavírus. Para falar um pouco desse tema, não numa perspectiva médica, mas numa perspectiva política, eu convidei o ex-prefeito, nosso companheiro José Machado, que tem uma larga experiência como gestor público, para nos ajudar a pensar algumas estratégias de enfrentamento. O que se coloca agora para todos nós é como enfrentar essa grave pandemia de modo muito particular, preservando a nossa população e o nosso povo mais pobre. Quais seriam as medidas necessárias, esse é o tema dessa live, né, que nós devemos tomar e que tem sido tomado no mundo inteiro, como forma de prevenção, como forma de cuidado, né? Eu vou passar a palavra ao Machado para fazer a saudação, cumprimentando todos, né, que aqui nos acompanham, e eu também já cumprimento o companheiro Machado, uma alegria estar com você, apesar do tema ser tão difícil. Bem, eu queria dar uma boa noite, uma saudação a todos e todas que estão nos vendo e nos ouvindo nesse momento, cumprimentar o professor Adelino e parabenizá-lo pela iniciativa. Queria dizer que eu estou com a minha esposa cumprindo as determinações da quarentena, né? Fazendo muitas atividades domésticas, procurando fazer exercícios, não é? Porque eu sou, claro, eu e minha esposa somos pessoas idosas, temos que nos cuidar, mas mantendo a cabeça muito ativa, a alma procurando cultivar tudo que eu tenho de melhor dentro de mim, né? Eu acho que eu preciso também, nesse momento, dar a minha colaboração. Eu gostaria, Adelino, para início de conversa, né, fazer uma saudação a todos aqueles profissionais que estão na linha de frente dessa guerra. Nós estamos numa guerra dura, uma experiência inédita nas nossas vidas, e há uma série de profissionais, os profissionais da saúde, os policiais, tanto os militares quanto a Guarda Civil, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, os servidores públicos todos que estão cumprindo determinações profissionais, né, na linha de frente, portanto, mais vulneráveis, mais sujeitos, né, a sofrer algum tipo de infecção, mas eles são nossos heróis, então eu gostaria de dedicar essa nossa conversa a esses profissionais. Eu diria que essa é a minha primeira manifestação aqui e fico à sua disposição para fazermos esse diálogo. Machado, muito bem lembrado, acho que você aponta de uma forma assim bastante precisa, né? Os profissionais da saúde, da segurança pública em geral, né? E todos esses profissionais que trabalham também com assistência. Eu gostaria de avançar nessa discussão, porque eu acho, Machado, você colocou essa experiência, que é uma experiência difícil, né, de quarentena. Todos nós estamos cumprindo, também estou aqui com a minha família, minhas 3 filhas, minha esposa, né? Nós tivemos o cuidado de fazer algumas atividades, né, de isolamento, de não ter esse contato, como todo mundo tem feito, os vizinhos têm feito. Mas uma preocupação que me vem é como é que nós vamos enfrentar, do ponto de vista das comunidades mais carentes, né? Eu gostaria que nós refletíssemos, principalmente, quero muito te ouvir, quais são as medidas que têm sido feitas mundo afora. Em uma cidade do porte de Piracicaba, o que se espera? Nós temos uma notícia agora há pouco, saiu os indicadores, e Piracicaba, nos indicadores oficiais, ainda não registra nenhum caso de coronavírus. Mas nós temos aqui casos nas cidades vizinhas, não é? Em Campinas, que está muito próximo. Esses dados oficiais é o que nós vamos trabalhar. Agora, a expectativa é que essa semana e a próxima
sejam semanas muito difíceis para o Brasil inteiro, né? Como pensar a realidade das comunidades mais carentes? Eu sei que o Machado tem formulado, tem discutido, tem escrito muito sobre isso. O que você tem pensado, Machado, que você conhece tão profundamente Piracicaba? Não há dúvida de que nós, né, que temos melhores condições de vida, temos renda, temos moradia digna, né, nós estamos mais protegidos. Aquelas famílias que estão nas periferias das nossas cidades, né, vivendo em condições muitas vezes insalubres, com dificuldade de sobrevivência, muitas vezes não tendo salários, são trabalhadores informais, né, precários, né, pessoas humildes, que têm dificuldades para se isolar, porque às vezes moram numa casa muito pequena, onde muita gente mora junto. Tudo isso é preciso que a gente construa, não é? Uma política voltada para esses segmentos. Não é? Eu acho que é fundamental a gente produzir propostas e ações no sentido de proteger essas comunidades. Não é? Eu tenho pensado muito poxa, eu estou no WhatsApp, estou nas redes sociais, olhando, recebendo inúmeras sugestões que vêm de todos os lugares, de gentes muito generosas, gentes muito engajadas, gentes muito preocupadas, né? Postando mensagens de encorajamento, de solidariedade, de afeto e propondo coisas, não só de caráter preventivo, né? Medidas sanitárias, etc., como também medidas para garantir o fluxo de alimentação, não é? Para essas comunidades. Entretanto, Adelino, eu tenho no meio dessa quantidade enorme de boas ideias que têm surgido, eu estou muito preocupado com o seguinte: numa guerra, nós temos que ter organização, temos que ter um exército regular, né? Nós temos que ter uma estrutura de combate bem organizada. Bem organizada. Então, a minha primeira preocupação é no sentido de que a gente seja capaz de construir nas nossas cidades, e aqui, em particular em Piracicaba, uma estrutura parecida com um comitê de solidariedade, mas um comitê que tenha operacionalidade e que seja participativo. É fundamental que nós convoquemos a sociedade civil organizada. Piracicaba tem uma sociedade civil organizada muito forte, muito tradicional, que tem muita experiência. Essa estrutura, não é, pode ser articulada, pode ser estruturada para entrar em ação exatamente na linha de atender as comunidades mais pobres, né, e pensar em soluções para isso. Né? É muito difícil para mim indicar uma solução pontual. Vamos concentrar remédios e álcool e máscaras na prefeitura, por exemplo. Eu acho que isso, quem tem que decidir são as pessoas que estão na linha de frente, que estão na linha operacional. Né? Mas a sociedade civil, ela tem que dar a sua cota de contribuição nesse momento. Não é? É preciso que a gente traga as empresas para esse processo. Piracicaba tem muitas empresas bem estruturadas, muitas empresas que já estão adotando medidas muito importantes. Eu tenho conhecimento, tenho muitos amigos empresários, eu estou dialogando com eles e eu sei que eles estão tomando medidas. Mas é importante que as empresas estejam presentes nesse processo, as lideranças da sociedade civil, sindicais, do movimento popular, as entidades beneméritas, não é? Os Rotaries, o Lions Club, maçonaria, todo mundo nós temos que estar juntos. Então, eu defendo a ideia de um comitê de crise, mas que tenha esse caráter participativo, porque nós não podemos jogar toda a responsabilidade sobre os ombros do poder público. Essa é a minha visão, assim, num primeiro bate-pronto. Assim. Ô Machado, eu acho que você traz elementos muito importantes, né?
pandemia dessa magnitude, não tenha dúvida que é preciso o envolvimento de toda a sociedade, né? Esse envolvimento que começa, inclusive, com acesso à informação. Eu acho que falta, nesse momento, informações mais rápidas, como acessar. Eu tenho acompanhado muito os sites oficiais da prefeitura, inclusive, né? Mas a população ela precisa saber, tomar consciência. Esse processo de tomada de consciência, que às vezes a gente acha que já está dado por conta da mídia, mas eu ainda julgo insuficiente. É preciso envolver a sociedade. Eu gosto de usar uma expressão que é um vasto movimento, você falou em guerra, né? Um vasto movimento de resistência, de prevenção a essa pandemia. E eu acho que agora, você coloca... Adelino, aí é que está. Eu acho que a questão da mobilização, da solidariedade, são indicativos, são linhas de ação interessantes. Mas nós precisamos ter um formato. A minha sugestão é que seja institucionalizado, através de um decreto do prefeito, convocando a sociedade, né? Convocando a sociedade, organizando, através de um organograma, grupos de trabalho específicos, que vão tratar de temas específicos, né? Grupos de trabalho descentralizado nas regiões, quais são as regiões mais vulneráveis, né? Machado. Juventude, convocar a juventude, porque os mais velhos são mais vulneráveis, os mais velhos não podem estar na linha de frente. Deixa eu só dizer uma coisa, eu acho que essa convocação é importante, e tudo isso, talvez até usando esses mecanismos que nós estamos usando. Eu queria dar alguns exemplos, depois queria que você avaliasse. Mas antes, só queria dar boa noite para os nossos... Muitas pessoas aqui nos cumprimentando, assistindo nossa live, não é? Espero que essa iniciativa seja promissora e que aqui a gente consiga criar um canal realmente efetivo de debate e de fortalecimento da cidadania política. Mas, falado isso, dado esse boa noite, eu queria dizer o seguinte: há algumas experiências que me parece que são urgentes, que você aponta iniciativas aí importantes. Eu não vejo como essa organização e participação da sociedade civil aconteça sem a liderança do poder público. O poder público ele tem que chamar, que convocar, né? Você citou aí algumas instituições de peso na nossa cidade, o Lions, né? Eu colocaria os nossos clubes, instituições que realmente poderiam agora se apresentar como possibilidades, né, para compor esse grande comitê. Mas a iniciativa tem que ser do poder público nessa convocatória. E eu queria colocar um outro elemento, o nosso tempo é bastante curto. Quando a gente pensa na disseminação, não é, desse processo de contágio, pode ser que daqui para frente nós passemos a viver situações muito difíceis. E eu tenho uma preocupação assim muito, eu diria assim, muito sensível com a comunidade mais pobre, moradores de rua. Então eu fico pensando, queria ouvir a sua opinião, se não é o caso de termos alguns espaços aí, espaços físicos de encontro, você está chamando de comitê, onde as pessoas pudessem saber, olha, ali eles encontram sabonete, eles encontram desinfetante, eles encontrariam álcool gel. Eu fico pensando nos banheiros públicos. Precisamos ter banheiros públicos abertos agora, né? E mais do que isso, um espaço, eu sei que a professora Bebel tem tido a iniciativa de arrecadar e de distribuir cesta básica, mas eu acho que essa arrecadação, esse movimento de conseguir dar assistência real para as pessoas, precisa ser organizado pelo poder público. Esse é meu ponto. Nós não podemos cair no espontaneísmo. Cada um faz de um jeito, entendeu? É evidente que existe muita boa vontade nas pessoas. As pessoas são de boa vontade, querem fazer alguma coisa, tomam uma iniciativa pessoal, etc. Mas nós temos que nos irmanarmos. Nós temos que criar uma estrutura. Operação de guerra exige um exército regular.
não é ações dispersas, descontínuas, voluntaristas. Isso aí ajuda, mas é pouco. Então é preciso ter uma estrutura onde cada um se sinta contemplado, cada um se sinta o sentimento de pertencimento, de que está ajudando, de que maneira pode ajudar. Eu pensei muito esses dias e tomei uma decisão de endereçar o prefeito Barjas, que é meu amigo, né? Temos uma amizade, para que ele saiba que eu estou à disposição dele. Eu quero que o prefeito Barjas saiba que, independentemente de questão político-partidária, eu tenho obrigação, como cidadão e como ex-prefeito, de estar ao lado dele. Eu tenho essa obrigação. E eu gostaria que o Barjas soubesse também que os demais ex-prefeitos que estão aí, Humberto, o Gabriel, o Tami, não é? O Adilson, não é? Nós todos poderíamos nos constituir num grupo de trabalho para dar ao prefeito o nosso suporte moral, mais do que operacional, porque nós não temos idade mais para isso, mas o nosso apoio moral. Né? O prefeito ele é uma autoridade da cidade e nós devemos esse respeito, essa consideração ao prefeito. Para além das nossas divergências políticas, que porventura existam, nós temos que ter nesse momento generosidade, saber renunciar aos nossos interesses particularistas. Então, eu conclamo o prefeito, né, que eu entendo que é uma pessoa de bem, que ele nos convoque. De que maneira nós podemos ajudá-lo? Né? E esse espírito de solidariedade possa se disseminar na sociedade. Nós temos que, nesse momento, romper as fronteiras que nos dividem. Trabalhar pelo bem comum. E aí você aponta uma questão. A nossa prioridade, a prioridade de qualquer organização que nós viermos a constituir, tem que ser os mais pobres e os mais vulneráveis. Aqueles que estão indefesos, que não têm para onde ir, que têm que trabalhar para o seu sustento, senão morrem de fome. Não é? Eu acho que nós nunca vivemos uma experiência como essa. Eu não vivi na minha vida. Eu tenho mais de 70 anos, e quando teve a Segunda Guerra Mundial, eu era menino, eu era bebê, tinha acabado de nascer. Não é? Então, eu não tenho nenhuma experiência de guerra, não é? De guerra assim, frontal. Eu quero ser um soldado, eu não posso ser um soldado por conta das minhas limitações atuais. Mas eu posso dar minha contribuição. E eu estou me oferecendo, né? Oferecendo a minha experiência, a minha boa vontade, o meu espírito público para essa cruzada. Nós estamos vivendo uma cruzada. Então, esse é o valor desse programa nosso aqui. Agora, as medidas concretas que você cobra, né, de ter material para atender as pessoas, papel higiênico, máscara, álcool gel, alimento, etc. Tudo isso aí tem que ser resolvido. Tem que ser resolvido. Agora, nós vamos resolver aonde? Constituindo essa força-tarefa. Eu acho Sem que uma força-tarefa articulada e participativa, a gente vai ficar atacando no varejo. Olha, Machado, eu acho que você traz aqui uma proposta muito concreta, né? A composição de um comitê, um gesto que eu diria assim, muito louvável esse seu, de superar qualquer divergência política. Essa expressão que você usa, que nós estamos num tempo de guerra, né? É isso mesmo, nós estamos numa guerra, e uma guerra em defesa da saúde e da vida das pessoas, né? Isso que é fundamental. É combater o vírus, mas o combate do vírus, ele acena para uma outra, eu diria assim, para novas possibilidades. Eu vou só fazer uma pausa para dizer que quem está nos acompanhando pode fazer perguntas, não é? É muito bacana até que aconteça algum tipo de interação, envie para nós as perguntas, para que a gente possa ir nesse tempo ainda, talvez de forma mais assertiva, e ao encontro daquilo que vocês querem ouvir. Mas eu queria dizer ainda o seguinte, que nesse tempo de guerra, esses princípios, eu escrevi hoje um artigo na Tribuna
piracicabana, e eu digo exatamente isso. Os princípios do cuidado e da solidariedade devem se sobressair. Eu acho que o seu gesto de se colocar à disposição do prefeito, que é, nesse momento, a liderança, que deve estar à frente desse processo, né, é fundamental. Nós estamos penando, na verdade, no Brasil, com a liderança maior, que é o presidente da República, que patina, que tem gestos, né, desencontrados. Então, que em Piracicaba nós possamos reagir de uma outra maneira, né, com uma liderança, a palavra é assertiva. Mas eu queria voltar, Machado, que as pessoas estão preocupadas, nós também temos lido muito sobre isso, né? Desde o debate sobre a origem do Covid-19, se começou nos Estados Unidos, se foi na China, até as iniciativas que têm sido tomadas. Então, nós temos alguns exemplos que são muito importantes. Primeiro, garantir renda. Você colocou no começo da sua fala a questão dos trabalhadores informais, né? Diaristas. Então, como é que nós, em Piracicaba, podemos trabalhar no sentido também de dar assistência a uma população que hoje está sem ir ao seu local de trabalho? Então, é preciso, é um comitê que tem ali a possibilidade de cestas básicas, né? Garantindo a segurança alimentar. Eu acho que esse é um ponto fundamental. Não adianta... Eu acho que o município, Adelino, eu acho que o município tem, evidentemente, condições para oferecer algum tipo de ajuda material, né, para essas famílias mais pobres. Agora, está crescendo no país um consenso em vários segmentos políticos, isso é muito bom. Primeiro, fica evidente que um Estado fraco, despreparado, né, é uma tragédia. Para enfrentar uma crise como essa, um Estado que demora para se articular, um Estado que sai com medidas desencontradas, vacilantes. Né? Você veja que tá a questão da articulação nacional está o caos. Os prefeitos estão fazendo de um jeito, os governadores de outro, e o governo central mexendo em tudo isso de uma maneira desencontrada. Falta uma coordenação, uma liderança. Então, em primeiro lugar, um Estado fraco é uma tragédia porque ele não estará preparado para enfrentar situações como a que nós estamos enfrentando. Imagina, nós estamos quebrando cabeça para colocar a coisa em ordem, uma descoordenação, aos poucos vai se ajustando, mas é uma descoordenação geral. Né? Segundo lugar, a questão da renda básica. A renda básica, que depende de uma aprovação no Congresso, é fundamental e está crescendo esse consenso. O próprio Armínio Fraga, que é um economista do campo, digamos assim, mais liberal, ele está defendendo a renda básica. Ele falou, nós vamos gastar 300 bilhões de reais para implementar a renda básica. Mas vamos implementar, o governo tem que implementar, nem que o Estado tenha que se endividar. Porque existe condições de formar um fundo social nacional. De onde virão os recursos desse fundo? Virão da taxação das grandes fortunas, das grandes rendas. Esse país tem uma minoria de privilegiados, né? Então é importante que haja uma reforma tributária urgente, de modo que tenhamos condições de recursos para construir esse fundo que vai garantir a renda básica. Aí sim, nós começamos a reconstruir um Estado social no Brasil, emergindo dessa epidemia com uma nação diferente, entendeu? Mais protetiva dos brasileiros. Ô Machado, tem aqui algumas perguntas, né? O Ronaldo Almeida Sango, ele pergunta se decretar calamidade pública como prevenção é o caminho, se é assim mesmo que funciona. E o João Luiz Almeida, ele coloca exatamente essa ausência, ele percebe, ele fala, né, que há uma ausência de iniciativas que vão além de falar de usar álcool gel e lavar as mãos. Eu acho que esse é um problema muito sério.
Primeiro, decretar estado de calamidade pública me parece que é uma primeira ação, mas junto com ela tem que ser seguidas outras ações Não, o de prefeito já motivação. decretou, eu acho que está correto. Está correto o Isso, decreto mas, de calamidade pública, porque isso dá agilidade à administração pública. Ela permite à administração pública superar alguns obstáculos formais, não é? Porque, às vezes, o ritual de uma prefeitura é muito demorado. Uma licitação leva 6 meses, às vezes. E não dá tempo. Como é que você vai comprar álcool gel? Como é que você vai comprar máscara e outros produtos essenciais a essa guerra, se você depender de fazer uma licitação que leva 6 meses? Então, é preciso desatar alguns nós para dar agilidade. Então, é muito pertinente o decreto de calamidade pública, é uma ferramenta legal, não é ilegal, é absolutamente legal. Então, eu estou totalmente de acordo com isso. Agora, eu quero bater nesse martelo, Adelino, porque para mim é o seguinte: se nós não reunirmos os melhores talentos dessa cidade, as melhores instituições, e colocá-las todas irmanadas numa corrente de solidariedade, onde a gente possa dar fluidez às propostas, não é? Onde entidades podem constituir frentes de trabalho específicas. Olha, vamos cuidar da zona A ou da zona leste da cidade, onde tem tais e tais características, fica uma frente de trabalho encarregado disso, de fazer o acompanhamento. Nós não podemos achar que a prefeitura sozinha vai fazer isso. Então, eu gostaria de ver essa convocação bem feita, com todo mundo participando desse processo, né, de forma cidadã. Eu acho que, se nós nos organizarmos dessa forma, nós vamos vencer essa guerra em Piracicaba. Não, eu acho também, acho que é preciso, fica aí, né, eu diria, esse chamamento e essa disponibilidade para que o poder público convoque e envolva a sociedade. Um problema como esse, ele não se supera com medidas pontuais, né? A Neide, ela está aqui nos perguntando, a Neide do Carmo Marques, né? Agradeço a participação. Qual medida deveria ser tomada para os cuidados com os moradores de rua, pois eles são mais vulneráveis, né? O Neide, o que nós temos lido é justamente algumas medidas que eu, inclusive, pontuei aqui, mas eu vou um pouco além, né? Primeiro, tem que dar condições sanitárias, do ponto de vista de ter banheiro público para essa população ter condições de fazer higiene, com sabonete, com álcool gel, mas é mais do que isso, né? Algumas cidades têm assumido, quando você consegue detectar, não tem sido feito em Piracicaba, até onde eu sei, os testes, né? Mas quando você detecta alguém que tem a contaminação do coronavírus, você deve isolar essa pessoa. Então, usar, por exemplo, a rede de hotéis, né? A prefeitura, ela tem que ter um lugar, a gente ainda não sabe, né? Se não existe esse lugar, é preciso que se providencie, para que as pessoas que não têm como se isolarem em casa, fazendo quarentena, elas tenham um determinado espaço para esse isolamento. Então, é fundamental ainda algumas atitudes que precisam do poder público, né? Eu vou voltar a palavra para o Machado, nós estamos chegando ao final. Machado, para suas considerações finais, e aí depois eu volto aqui e termino. Por favor. Não, que as minhas considerações finais são de alento, de estímulo, de apoio, solidariedade, né? Eu acho que nós todos temos que estar juntos nessa parada, né? Nós todos. Nós somos seres políticos, cada um de nós carrega uma história de vida, de engajamento político aqui ou acolá, com tal ou qual ideologia, ou tal ou qual bandeira de luta, e assim por diante. Mas, nesse momento, né, a gente precisa estar irmanado. Evidentemente que há um recorte, né? Esse recorte vamos priorizar aqueles que estão mais desprotegidos. Esses merecem uma atenção especial, né? A gente não pode desconsiderar que nós temos uma cidade ainda com muitos núcleos de favela, com bairros insalubres,
né? Com pessoas que dependem do seu trabalho diário, de deslocamento em ônibus e etc., e não tem como se proteger. Então, nós temos que ajudar essas pessoas. E é isso. Eu acho que nós estamos juntos nessa parada e eu espero que nos próximos dias a gente tenha novidades do ponto de vista da montagem desse quartel-general. Muito obrigado, Machado. Acho que você, com a sua vasta experiência, nos traz aí elementos muito importantes, né? E que certamente servirão até de um caminho para o nosso atual prefeito e ponderar. E gostaria de ressaltar essa sua postura ética, comprometida e cidadã de se colocar a serviço, né? Oxalá os demais ex-prefeitos também assumam e se disponibilizem a ajudar a pensar essa atual conjuntura. Eu acho que a sua postura, ela também abre para um outro tema que o Felipe Cruz colocou aqui, né? Nós vivemos um momento muito difícil no Brasil. Não só a crise da saúde pública, da saúde, a crise sanitária, ela tem desencadeado, tem evidenciado a grave crise política e a grave crise econômica, né? O Felipe, ele coloca como avançar quando há um descompasso entre o poder federal, o poder estadual e os poderes municipais, né? Como criar um ambiente onde essas instâncias dialoguem. Eu acho, Felipe, que esse é o grande desafio. Infelizmente, estamos inseridos numa conjuntura, né, no qual o nosso mandatário maior ele tem cometido uma série de confusões, né, e promovido, inclusive, desinformação. Mas esse desafio de se construir um ambiente político adequado para enfrentar essa grave crise sanitária. Mas há um pensamento que vem desde os gregos, que diz que a crise ela pode ser um momento de mudança, né? Sem amenizar o sofrimento de todos e as perdas humanas, mas que essa crise, o Machado já colocou isso, seja um momento de repensarmos o nosso padrão de economia, o nosso padrão de desenvolvimento. Mais do que nunca, precisamos de uma sociedade voltada para as pessoas, né? Seja lá o nome que nós vamos dar a isso, mas esse modelo neoliberal, centrado no mercado e na lucratividade, não dá conta para proteger a vida e a vida das pessoas mais simples, né? Eu queria agradecer, primeiramente, o Machado, agradecer a todos que nos acompanharam. Essa é uma primeira iniciativa, né? E vamos fazer outras lives. A proposta é que esse diálogo seja aprofundado. Esse tema, especificamente, vai nos tomar ainda durante muito tempo, não é? Queria convidá-los para acompanhar, então, as nossas publicações, as nossas reflexões, e, acima de tudo, pensarmos conosco como construir coletivamente saídas para a superação desse momento difícil que o Brasil passa e que Piracicaba também, infelizmente, vai passar, né? Um forte abraço, uma boa noite a todos e até o próximo encontro. Muito bem.